Ah, colegas alimentaristas, vamos continuar nossa jornada agora dentro desse sistema, que é o sistema agroalimentar, sobre as oportunidades de carreiras, como nós vamos conseguir nos inserir nessa oportunidade de carreira através do alimentarismo, que é essa nova visão do agronegócio, num setor onde faturou 2 trilhões de reais no ano passado. Então, você quer conhecer um pouco mais sobre isso, como a gente vai se inserir nesse setor? Então vem comigo, logo depois da vinheta, a gente vai falar sobre isso. Bom, os colegas aqui alimentaristas que estão presentes, o meu nome é Frederico Cunha, eu sou alimentarista, sou um estudioso da parte da alimentação, tenho uma formação ampla, eu sou médico veterinário, produtor rural e mexo nesse setor agroalimentar há mais de 33 anos produzindo alimentos. Também sou advogado alimentarista, o primeiro do Brasil, que trabalha com esse setor agroalimentar na produção de alimentos e também sou especialista em direito ambiental e desenvolvimento sustentável. Sou nutricionista também, formado, atuo com a parte principalmente do comportamento alimentar, na parte da nutrição. Em breve serei gestor de TI e também gestor ambiental para complementar essas formações dentro da área do setor agroalimentar que tanto me apaixona. Eu gostaria também de deixar à disposição as minhas redes, se vocês quiserem saber mais sobre alimentarismo, como eu faço esse compartilhamento de conhecimento com os colegas, para poder direcioná-los dentro da carreira, dentro desse setor que eu falei, que está sempre em crescimento, que me apaixona tanto. Então vocês têm aqui meu Instagram, meu Facebook, meu LinkedIn e minhas outras redes sociais para que possamos atuar em conjunto. Então vamos falar um pouco agora sobre o alimentarismo, né, como é que ele vê a visão do sistema alimentar, que eu já havia comentado com vocês anteriormente, e como nós vamos trabalhar esse desenvolvimento, né, do alimentarismo. Então aqui eu tenho uma visão que eu trago aqui para vocês, já venho trazendo em outras oportunidades, de como o alimentarista vê a produção do sistema alimentar. Bom, o alimentarista ele coloca o consumidor de alimentos como ponto principal da cadeia de produção agroalimentar. Todos os outros são elos que têm como finalidade levar o alimento até o consumidor. Por que o consumidor? Porque é o consumidor que paga, que promove o fluxo de recursos, de valores, para poder sustentar toda essa cadeia. É ele que, ao final, compra esse alimento e toda a cadeia é remunerada através dessa compra desse consumidor. E é ele também que exige, traz as informações e pede para que determinado produto seja produzido de uma determinada forma e colocado em determinado local. Tá? Essa é a visão do alimentarismo. É a visão olhando sempre o consumidor como centro de toda esse desenvolvimento. E em cima dessa visão do consumidor como centro, eu trago também um direito associado a isso, porque em outros momentos eu citei que o Ray Alan Goldberg, o criador do termo agronegócio, ele fala lá nos Estados Unidos sobre food citizenship, cidadania alimentar. Só que aqui no Brasil nós temos um passo além. Em 2010, foi inserido dentro da nossa Constituição o direito humano à alimentação adequada. Esse direito humano à alimentação adequada, ele foi inserido em silêncio, né? Nós não ouvimos falar sobre ele. E através desse direito humano à alimentação adequada, eu já vinha trabalhando, já trabalho há muitos anos com essa área de produção de alimentos, que é a parte que me encanta, que sempre me encantou, antes mesmo até de eu fazer o direito, quando eu ainda era veterinário, trabalhava só na veterinária, e eu desenvolvi a ideia do direito agroalimentar e nutricional, que é o que nós vamos falar que deu origem ao alimentarismo. Na realidade, o alimentarismo deu origem ao direito agroalimentar e nutricional. É essa visão que eu trago agora sobre todo o sistema alimentar voltado para a questão do alimento, que é a parte mais nobre do agronegócio, né? O setor agroalimentar, a produção de alimentos, tá? Então, eu faço aqui agora, eu vou entrar principalmente voltado mais para os colegas da parte do direito, né, sobre o que são os termos, o conceito, mas são para todos os colegas, né, que gostam da parte de entender o sistema alimentar. O que são os termos e de onde eu cheguei até o alimentarismo, né? Então, o agronegócio, ele é composto de sistemas agroindustriais. Dois grandes sistemas compõem o agronegócio. O sistema agroalimentar, que produz alimentos, e o que não produz alimentos. O sistema agroindustrial não alimentar, que produz madeira, produz algodão, fibras, né? Produz couro, por exemplo, produz etanol, biocombustíveis. Então, nós temos um sistema que é o voltado a alimentos, que é esse que nós vamos trabalhar, tá? O sistema agroalimentar dentro do agronegócio, daquela cadeia do agronegócio, que chega até o prato. Mas a gente vai trabalhar depois do prato, por isso o nome é alimentarismo. E o outro sistema, que esse daí não nos interessa agora nesse momento. Então, qual a diferença de um sobre o outro? Então, você já deve ter ouvido falar sobre colegas que atuam na parte do direito, que é o direito do agronegócio. Há controvérsias, tá? Sobre direito do agronegócio. O agronegócio, vocês já viram, já mostrei para vocês em outra oportunidade, é uma cadeia. É um fluxo de produção que vai do insumo ao consumo. Não tem um direito do agronegócio.
tem o direito aplicado a essa cadeia. Uma série de direitos tributários, empresariais, direito agrário, direito eh, ambiental e uma série de outros direitos estão envolvidos ali, tá? Mas não existe o direito do agronegócio, especificamente, tá? Isso é uma discussão que é interessante para os colegas que são do agronegócio, uma provocação que eu faço, mas, em contrário licença, existe um direito chamado direito agroalimentar, que é o direito humano à alimentação adequada. E por que agro? Porque não existe alimento sem o agro. Então, 99% dos alimentos que a gente consome vem do agro, tá certo? Do setor agroalimentar, do agronegócio. Então, eu já começo fazendo essa diferenciação. O que os colegas do direito do agronegócio trabalham não são exatamente aquilo que nós trabalhamos. Nós trabalhamos com uma parte que é a parte relacionada com um direito realmente humano, que é o direito agroalimentar, que é a parte mais nobre, tá, da parte do direito. Eu imagino, lógico, estou puxando a sardinha para o meu lado, mas é a parte mais nobre do direito. É onde nós, advogados, podemos cumprir um direito humano através da nossa atuação. E nós, advogados, veterinários, nutricionistas e outros profissionais que atuam nessa área. E aí eu vou citar para vocês, vou dar uma referência desse primeiro congresso que eu participei do direito do agronegócio da Brada, que é uma empresa, é uma empresa, né? Uma escola, vamos dizer assim, de agronegócio, né? Então, eu vou falar para vocês sobre esse primeiro congresso do direito do agronegócio, da Abrada, que é uma escola, uma empresa que trabalha com a parte do agronegócio, a Academia Brasileira do Direito do Agronegócio, e do Dr. Miron Bialzus. Ele faz, nesse link aí do YouTube, que vocês podem acessar depois, ele fala do minuto 41 a 1 hora e 1 minuto sobre a existência de um direito do agronegócio. Né? Então, eu coloquei ele para que vocês possam vê-lo, mas eu não concordo, né, que haja um direito do agronegócio. Eu acredito que tem um direito aplicado ao agronegócio, é esse que eu defendo também. E existe sim um direito a esse sim, previsto na Constituição, que é o direito humano à alimentação adequada, que é o direito agroalimentar. E é esse que nós vamos falar, e daqui para frente falar, e vamos falar como estudiosos, os alimentaristas, que vão falar sobre isso. Assim como não existe no direito ambiental os ambientalistas, então existe no direito alimentar os alimentaristas. Então nós vamos ser os alimentaristas, aqueles que vão trabalhar nesse setor. Qual a diferença? O direito humano à alimentação é um direito de status constitucional, tá certo? Então nós temos como característica que ele está previsto na nossa Constituição e a legislação também, existe uma legislação infraconstitucional, a Lei 11.346 de 2006, que trabalha exatamente sobre essa questão da consolidação da segurança alimentar e nutricional, o sistema de segurança alimentar e nutricional, tá? Então, diferentemente do direito do agronegócio, que não tem essa previsão constitucional, o direito agroalimentar tem. O direito alimentarista, né, ele tem status constitucional, está previsto no artigo 6º como um direito social também, né, um direito humano à alimentação, e previsto também os princípios, você vai encontrar dentro da Lei 11.346 de 2006, perdão. Os princípios que movem o direito agroalimentar são princípios um pouco diferentes do que movem o direito do agronegócio. O direito do agronegócio, ele é um direito mais voltado com foco empresarial, né? Então você vai ver a questão das cadeias, a questão do lucro, agronegócio, é um negócio, né? Você vai ver as questões dos contratos, as questões empresariais, bem focadas nisso daí. Agora, um viés de sustentabilidade, né, que está sendo exigido inclusive para crédito, para liberação de crédito. Já o direito humano à alimentação adequada, o direito agroalimentar, ele envolve uma coisa bem mais profunda, a dignidade da pessoa humana. Então, quem pode ser digno, ter dignidade com fome, com insegurança alimentar? A universalidade abrange a todos, não há distinção, nos une o alimento, a todos, porque ele não tem como distinguir cor, sexo, idade, todos estão sujeitos a passar fome, ou desnutrição, ou problemas e transtornos alimentares. Então, diferentemente do direito do agronegócio, que envolve alguns grupos, né, o direito agroalimentar ele traz essa universalidade. A outra coisa que está sendo exigida agora, cada vez mais nos modelos de produção, a sustentabilidade. Aquilo que nós falamos já, do 5S2B. A saudabilidade, os alimentos, eles não podem ser qualquer tipo de alimento, ele tem que trazer saúde. Não faz sentido você se alimentar e gerar doença. Tá? Isso não pode acontecer porque vai contra o direito à saúde, que é um direito constitucional também. E também da dignidade da pessoa humana. Ele tem que trazer segurança, tem que trazer paz. Não pode os países eles entram em guerra muitas vezes por falta de alimentos, em convulsão. Tem que ser soberano, tem que trazer soberania para que cada país possa produzir aquilo que ele consome.
tá? E não ser simplesmente, como muitas vezes as pessoas querem colocar, o Brasil é o celeiro do mundo. Não é celeiro do mundo. O Brasil ele tem que alimentar os brasileiros e produzir excedentes para alimentar o mundo. Ele tem que ser uma pátria alimentarista, uma pátria que ensina o mundo a produzir com todos esses fatores. Não ser celeiro, onde alguém vem aqui e pega a comida, né, e paga o melhor preço e leva e retira dos próprios nacionais. Isso eu não concordo. Então, esses são princípios que estão dentro do direito humano, estão dentro da segurança alimentar, que não estão dentro do agronegócio. Por isso que eu faço essa distinção dos colegas do direito do agronegócio. O nosso direito, que é o direito agroalimentar, é um direito humano. Ele preza pela dignidade da pessoa humana. É esse direito que nós defendemos. E também ele traz uma ideia de saúde única. A saúde que nós defendemos é uma saúde integrada, que vai do solo. A saúde do solo, você tem um solo saudável para produzir plantas saudáveis, para alimentar animais que vão ser saudáveis, para alimentar humanos e para produzir um ecossistema saudável. Então, essa visão é de uma saúde única. E isso vem dentro da própria veterinária. Né? Louis Pasteur, um pesquisador, né, francês, que fez o processo de pasteurização, ele dizia que a medicina cura o homem, mas a veterinária cura a humanidade. Porque o veterinário está preocupado nesse sistema de saúde única, a relação entre o animal e o ser humano, o animal e a planta e o solo. Tudo isso envolve uma visão de saúde única que Ray Alan Goldberg traz em Food Citizenship. Quer dizer, é a cidadania alimentar, o sistema alimentar. Então, olha com uma visão agora integrada, diferente só de uma cadeia onde você vai ter um produto que vai chegar a determinado ponto. E outra coisa muito interessante é o foco no consumidor. Nós temos uma visão, o alimentarista, do direito humano à alimentação adequada. Então, se nossa visão é o direito humano à alimentação adequada, nós temos que respeitar a cultura alimentar, temos que respeitar as práticas alimentares. Por exemplo, lá no Nordeste, a gente consome em determinadas regiões alguns tipos de comida que nós não consumimos no Sul, ou se consumimos são com características e temperos diferentes, que são diferentes do Norte, que são diferentes do Centro-Oeste, que são diferentes do Sudeste. De muitas regiões do Sudeste, de Minas é de um jeito, São Paulo é de outro, Rio de Janeiro é de outro, Espírito Santo é de outro. Então, essas culturas alimentares nós temos que respeitar. Isso faz parte de um direito humano. O direito do agronegócio, a tendência é padronizar, porque para ele trabalha em cadeias, é interessante que seja um padrão só, porque facilita, né? Então, tudo isso são nuances que o alimentarismo traz, né, e que o direito humano à alimentação adequada também traz. Então, a questão das práticas alimentares, o estilo de vida, né, porque como a gente busca saudabilidade, o estilo de vida também tem que ser saudável. Os alimentos que você vai trazer tem que promover esse estilo de vida saudável. Tem que ser respeitada a diversidade étnica e racial, né? Tem regiões onde você tem uma predominância da cultura de alimentos que vieram de origem africana. Ali na região norte você tem uma predominância de alimentos de origem indígena. As regionalidades, como bem citei, e fundamental, o direito ao consumidor ele não consegue ser exercido sem informação. Por isso que eu trago aqui de compartilhar conhecimentos. Então, fundamental é que nós possamos compartilhar conhecimentos para que a cada momento as pessoas possam se posicionar e escolher, fazer as escolhas devidas através daquilo que elas pretendem para a sua saúde, para a saúde da sua família, para a saúde das pessoas que estão ao seu redor. Tá? Então, aqui eu trago que nós temos um direito que está muito pouco ou quase nada mencionado, que é o direito humano à alimentação adequada, e que nós estamos sendo atropelados muitas vezes por essa ideia dos colegas do direito do agronegócio, que nós temos que consumir aquilo que o agronegócio determina que nós temos que consumir, as agroindústrias, ultraprocessados, e não é esse o objetivo. O objetivo é que nós possamos, como falei, ter informação e posicionamento para podermos consumir aquilo que nós realmente caracterizamos como consumo próprio, que dá identidade para a gente, que promove essa comensalidade, essa aproximação dentro da família, dentro da identidade brasileira, da identidade regional. E aí eu trago que o direito humano à alimentação adequada, diferentemente do direito aplicado ao agronegócio, ele é muito mais amplo. Por quê? Porque ele pega várias áreas, ele está relacionado com várias áreas dentro do contexto constitucional. Além da Lei 11.346, que eu recomendo que vocês leiam, 11.346 de 2006, a gente vai falar em outros momentos sobre ela, vamos tratar, mas existe todo um contexto constitucional dentro da nossa Constituição que garante esse direito humano. Ele está relacionado com o quê? Com a saúde. Está lá o direito à saúde previsto dentro da Constituição. O direito à segurança, porque sem alimento não há segurança. Onde há falta de alimentos, há insegurança, tanto civil, a segurança policial, né, a segurança ostensiva, quanto a segurança do alimento mesmo. A segurança de você poder saber que no outro dia você vai ter o alimento ali disponível. A questão do meio ambiente,
né, artigo 225 lá da Constituição, diretamente relacionado com as formas de produção, com os resíduos, manejo de resíduos, tudo isso que está relacionado com todo o sistema agroalimentar. As políticas agrícolas que estão previstas dentro da Constituição, a produção agropecuária, todo esse direcionamento do que nós produzimos, por que nós produzimos, como nós produzimos, a questão do abastecimento, né, que recentemente teve esse problema, né, pessoal, a galinha dos ovos de ouro, né, os ovos caríssimos, né, a questão do café, os alimentos subindo de preço, isso é uma questão também relacionada com o abastecimento, é necessário, assim como aconteceu lá na história de José do Egito, né? 7 anos de vacas magras, 7 anos de vacas gordas, então você poder guardar para os momentos onde não tem. Então essa é uma função também prevista na Constituição, tal grau de importância, e todos estão relacionados com o direito humano à alimentação adequada. A questão do consumidor, como eu já bem citei, né, que ele é o que coordena tudo, é o motivo de tudo existir, tá? A saúde, a segurança, o meio ambiente, tudo está voltado para o homem, para o consumidor. A questão da cultura, né, a alimentação como cultura, a questão da educação. A educação não é só a educação formal, mas a educação alimentar e nutricional. Ensinar aos filhos, às pessoas que estão ao nosso redor, o que, que deve se consumir, como se deve se consumir, né? Existem, como eu falei, está havendo uma erosão cultural em termos de alimentos, alimentos que antes nós tínhamos aqui disponíveis, nós não temos mais, exatamente por essa padronização da cadeia, por uma série de outros motivos também. Não existe vilão na história, tá, gente? Existe um sistema que tem que entregar ao final, que é o sistema alimentar, mas a questão da educação é fundamental. Nós estamos tendo problemas de obesidade, de sobrepeso cada vez maiores. E isso é baseado na educação alimentar e da ciência e tecnologia. A Embrapa, o que nós produzimos e o que nós vamos produzir ainda, está muito relacionado com a capacidade de produção tecnológica que nós temos. Então, nós temos essa questão de produzir, né, de saber produzir e adaptado ao local, ao clima, ao tipo de cultura. Estamos cometendo alguns erros, eu acredito que isso a gente vai conversar mais, de focar em determinados tipos de produção que não são produções originárias daqui. Né? Mas isso daí, uma não é impeditiva da outra. Por exemplo, recentemente a Embrapa, salvo engano foi a Embrapa, conseguiu produzir um trigo que é adaptado à produção aqui no Brasil. O trigo é uma cultura de produção de clima temperado, assim como a soja era. Né? A soja ela não é originária daqui, é da Ásia. E quando ela veio para o Brasil, ela foi adequada, adaptada, inclusive, onde eu estudei lá na Federal de Viçosa, tinham pesquisadores, né, que trabalhavam com esse assunto. Então, a ciência e tecnologia, ela fez esse salto de produtividade dentro do Brasil, permitindo que o Brasil atingisse esses recordes de produção. Então, aqui eu trago para vocês sobre o direito humano, que é essa visão que eu carinhosamente coloco para vocês para compartilhar. É onde nós vamos ter o diferencial do Brasil no olhar da forma de como nós tratamos a comida, tá certo? Eu costumo falar que comida não é commodity, tá? A comida ela tem uma outra pegada, tem um outro sentido, é um direito humano. E isso agora, em 2018, com Ray Alan Goldberg, trazendo essa visão, depois de ele já estava com 92 anos quando ele produziu esse livro, depois de toda uma vida baseada no agronegócio, que ele fala, não, o importante é a comida, é a cidadania alimentar. Então eu tenho convicção que nós temos toda a possibilidade de ser líderes nesse país e eu quero compartilhar com vocês, os colegas, todos, com relação a essa liderança, essa possibilidade de nós desenvolvermos isso aí, tá certo? Então, mais uma vez, eu vou me despedir de vocês, enviando minhas saudações alimentaristas. Volto de novo a pedir que vocês acompanhem as nossas redes. Lá eu vou estar compartilhando sobre como a gente pode conversar um pouco mais, ter essa proximidade, formar essa comunidade, né? Se você tem interesse em participar e conhecer mais sobre essas carreiras, você vai encontrar isso dentro das minhas redes sociais, tá certo? Envie minhas saudações alimentaristas a todos, um forte abraço, fiquem com Deus.